Meus queridos, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Já desci com a Samara vai ser atendida lá para a dona Geisa, tá bom? Meus queridos, a gente começou a trabalhar aqui a famosa colonização inglesa na América. Quando o professor fala de colonização, o que ele fala? De um processo em que países europeus colonizaram países da América, correto? Pergunta para vocês. Nós sabemos que esse processo de colonização começa num ciclo chamado as grandes navegações ou expansão marítima europeia, da Europa, correto? Pergunta aqui. Quais foram os dois primeiros países que começaram com esse processo de colonização na América? Portugal e Espanha. Isso está claro para vocês? O professor Edvan explicou para vocês que inclusive eles chegaram e havia uma confusão em quem seria o dono da região. E eles resolveram isso. Resolveram isso, senhor Miguel, de que maneira? Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre a Espanha e Portugal. Tudo bem até aqui? Senhor Brian, me responda uma pergunta por gentileza. Países como França e Inglaterra aceitaram os termos do Tratado de Tordesilhas? Não, porque eles se sentiram preteridos, se sentiram prejudicados. Tudo bem até aqui? É quando a Inglaterra ela vai começar o seu esforço de colonização. Isso vai acontecer por volta de 1585. Percebam, 1585 são 85 anos depois do próprio Pedro Álvares Cabral. Pergunta, deixa eu ver para quem? Melissa. A primeira tentativa de colonização inglesa na América, ela teve êxito? Ela deu certo? Não deu certo? Senhor Lúcio, por que não deu certo? Alguém pode me dizer? Senhor Evangelista, por gentileza. Faltou tudo e também a resistência dos indígenas. Exatamente, faltou recurso, faltou organização e aí também teve a resistência dos povos indígenas, correto? Me responda uma pergunta por gentileza, senhorita Lavínia. Senhorita Lavínia, não faça essa cara, não faça essa cara. Senhorita Lavínia, me responda uma pergunta. A Inglaterra tentou e não deu certo. Ela desistiu? Não. O que a Inglaterra vai fazer então para organizar melhor uma nova tentativa? O que a Inglaterra vai fazer para organizar melhor uma nova tentativa? Escolha alguém, Lavínia, por favor, que você acha que de repente consiga. Escolheu quem? Miguel, por favor. Ela criou duas companhias comerciais que organizaram a colonização na América. Exatamente. A Inglaterra vai formar duas empresas, duas companhias comerciais. E são essas duas empresas que vão gerenciar. A partir daí, gente, a coisa descambou para um lugar, pelo menos para a Inglaterra, positivo. A colonização começa a dar certo. Expliquei para vocês que essa colonização atraiu todo tipo de gente. Aventureiro, degredado, mulheres que eram vendidas como prostitutas, mas a maioria eram de religiosos protestantes. Mas antes disso, de avançar uma pergunta. Senhorita Maria Rita, tudo bem com a senhora? Me responda lá uma pergunta. Essas companhias, num primeiro momento, tiveram dificuldades para trazer gente. Porque as pessoas tinham medo, era longe pra caramba, naufrágio, havia um histórico de resistência indígena. Então eu lhe pergunto, o que essas duas empresas ofereceram para as pessoas para atrair colonos? Ela acertou, gente? Sim. Terras, há alguma dúvida? Meus amigos, mas de qualquer maneira, a maioria das pessoas que vieram eram religiosos protestantes. Por que eu estou insistindo nisso, meus... O que é isso? É o quê? É o quê? Slime? É uma massinha mais bonita. Ah, slime é uma massinha mais bonita. Slime. Eu sou um velho ignorante mesmo. Slime. No meu tempo isso aqui chamava massinha. Não faz isso, Ah, é diferente mesmo. Ela pulou as massinhas que eu conhecia. Elas pega a slime. Onde está a slime da menina? Aqui isso slime, tá bom, filho? Isso aqui serve pra quê? Pra brincar. Tá, vamos continuar, vai. Ah, pelo amor de Deus, slime. O tempo era massinha, mas tudo bem. E aí o que acontece? Por que eu estou insistindo, meus amigos? Prestem bem atenção nessa questão dos protestantes.
Meus amigos, os protestantes, eles vão dar uma certa identidade a essa colonização. Eles são a maioria. Vocês devem se lembrar que eles vieram por conta do quê? Das guerras religiosas. Vocês lembram da Reforma Protestante, do Martinho Lutero e as pessoas fugindo das guerras? Então, a maioria veio exatamente com esse aspecto. Tudo bem até aqui? Outra coisa importante. Eu devo ter explicado para vocês no ano passado que o protestantismo ele tem algo que é extremamente positivo. É uma religião alfabetizadora. Vocês lembram desse aspecto? Expliquei para vocês que na religião católica, por exemplo, você alimenta a fé indo até a igreja, comungando com a hóstia, e aí você alimenta a sua fé, correto? Os protestantes acreditavam que você podia alimentar a sua fé com uma coisa, lendo algo. O quê? A Bíblia. Isso quer dizer o seguinte, que a primeira preocupação de uma família protestante era ensinar os seus filhos a ler e escrever, correto? Isso quer dizer o que na prática, meus amigos? Que a maioria dos colonos que vieram aqui para a América e tiveram filhos e suas famílias, o grau de alfabetização era bastante alto. É claro, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é claro que você tem uma população alfabetizada, isso vai determinar no futuro o desenvolvimento de um país. Vocês concordam comigo? Concordam comigo ou não? Podemos avançar? Meus amigos, se você pegar um jovem como vocês, norte-americano, e perguntar assim para ele, escuta, quando é que a colonização começou de verdade no seu país? Eles sempre vão falar um ano, porque esse ano é ensinado nas escolas. O ano de 1620. O ano de 1620 para o povo norte-americano, eles têm como se fosse o início da história da colonização deles. Deu para entender? Professor, mas o que aconteceu no ano de 1620? Saiu da Inglaterra um navio. Nome desse navio, Mayflower. Tudo bem, senhores? Quem estava nesse navio? Vários tripulantes e entre eles a maioria de protestantes, religiosos protestantes. Eu quero que vocês entendam o que eu vou explicar daqui por diante, porque isso ajuda a entender os Estados Unidos até hoje. O que esses protestantes, eles acreditavam? Eles acreditavam que eles estavam fugindo da Inglaterra, protegidos pelo próprio, e que Deus estava guiando essa viagem. Qual era a ideia que eles tinham? Que Deus estava guiando essa viagem, eles iriam chegar na América, e na América eles iriam, com a bênção de Deus, construir um novo país. E esse país, no futuro, segundo eles, ia liderar a humanidade em busca da liberdade e da felicidade. Então, esse grupo, eles acreditavam, olha, nós estamos indo, Deus está nos guiando para que nós possamos construir um país e liderar o mundo. Sabe qual é o nome desse pensamento? Destino manifesto. O que é o destino manifesto? Eles acreditavam que eles já tinham um destino traçado pelo próprio. Que destino era esse? Formar um país e liderar o mundo. Que nome foi dado a esses primeiros colonos? Os pais peregrinos. Esse grupo é considerado os pais dos Estados Unidos. Repito, os pais peregrinos. O povo norte-americano, quando estuda a história do Mayflower, eles vão estudar o quê? A história desse grupo que são os fundadores daquilo que no futuro viria a ser os Estados Unidos. Deu para entender? É por isso, meus amigos, que até hoje os norte-americanos têm aquele pensamento que vocês conhecem. Nós vamos liderar o mundo. Onde tem uma guerra, nós vamos nos meter. Nós vamos liderar o mundo. Nós somos os líderes do mundo. A gente confunde isso com arrogância, não é? É um pensamento entranhado desde a colonização deles. Deu para entender por que eles são tão patriotas? Vocês querem um exemplo de patriotismo? Capitão América. Gente, o que é o Capitão América? É um homem vestido com a bandeira dos Estados Unidos. O escudo dele é estrela da bandeira dos Estados Unidos. O uniforme dele é o uniforme que tem a bandeira dos Estados Unidos. E ele, não sei se vocês já perceberam no filme,
É o mais certinho. Nós não negociamos vida. Nós vamos lutar pela liberdade. É aquela ideia do Destino Manifesto. Eles têm isso na alma deles de uma maneira muito forte. Nós vamos liderar o mundo porque Deus assim quis. E se Deus quis, quem é o resto do mundo para desquerer? Deu para entender o que eu estou falando? É claro que a gente pode fazer uma leitura política nisso. Até que ponto isso não torna eles um país extremamente... Que palavra que eu posso usar? Arrogante. Extremamente Zé Povinho, no sentido de se meter em vários problemas do mundo. Pegam aquilo como se eles fossem os grandes líderes. Isso tem a ver com a ideia de Destino Manifesto. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Está claro o que eu estou dizendo para vocês? Tá ok. Meus queridos, como foi que os colonos ingleses organizaram aí as colônias? Me permitam fazer um pequeno desenho na lousa. Tira a cabecinha da frente, meu filho. Muito obrigado. Então, o senhor pode... Oh, meu Deus do céu. Aqui, senhores, prestem atenção, senhor Miguel. Não é mais o senhor levantar e ficar do lado? Não é mais inteligente? Vamos continuar. Aqui nós temos um país chamado Estados Unidos. Como vocês sabem, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, como o Brasil, e também atrás pelo Oceano Pacífico. E a primeira colonização deles, essa de 1620, ela não vai pegar tudo isso aqui. Isso aqui é território indígena. Essas primeiras colônias vão ser nessa parte mais litoral. Nessa região, eles vão formar, bem aqui, gente, 13 colônias. 13 colônias. Então, pode ir, filho, pode voltar, filho. Muito obrigado, meu. A senhora é engraçadinha, né? Para dizer o mínimo. Eles vão formar quantas colônias? 13 colônias. Eu vou dizer para vocês. Quando veio a independência, quando eles lutaram contra a Inglaterra, expulsaram a Inglaterra e tornaram um país independente, fizeram os Estados Unidos, você só tinha essas 13 colônias. Depois que eles começaram a conquistar outras regiões, comprando terra, mas sobretudo, matando a população indígena. Tudo bem, mas isso é uma outra história, tudo bem? Mas quando eu falo de colonização inglesa na América, eu falo daquela faixa que eu apontei para vocês. Foram quantas colônias mesmo, gente? 13. Não ouvi? 13. E essas 13 colônias, meus amigos, elas eram divididas em duas partes. As colônias do sul, colônias do norte. Colônia de baixo, colônia do sul. Tudo bem até aqui? Só que antes de eu explicar para vocês esse modelo de colonização, é importante que a gente discuta um outro aspecto. E aqui eu vou pela primeira vez comparar a colonização portuguesa, que deu origem ao Brasil, à colonização inglesa. Tudo bem até aqui? Meus amigos, o que foi a colonização portuguesa? Os portugueses chegaram aqui, levaram o nosso pau-brasil, mas qual era a ideia? Fazer grana rápido e sair fora. Os caras não vieram para ficar. Eles vieram para quê no primeiro momento? Pegar o máximo de riqueza possível e fazer o quê? Sair fora. Eu pergunto para vocês. Um colono português que veio para essa região, fazer fortuna e ir embora, é uma pessoa que veio preocupada em desenvolver a região? Construir escola, rede de esgoto, construir coisas positivas? É uma pessoa que veio para roubar e sair fora. Essa pessoa está pouco se lixando se o lugar depois vai explodir ou não. Concordam comigo? Esse tipo de colonização nós chamamos de colonização de exploração. Por que exploração? Eu vim para pegar o que eu quero e vou embora. Correto? Nas 13 colônias o modelo foi diferente. Por quê? Essas pessoas vieram, meus amigos, fugindo de guerras religiosas. Essas pessoas tinham a ideia de vir para a América e voltar para a Inglaterra depois? Essas pessoas não vieram sozinhas, elas vieram com a família e vieram para ficar. Se a pessoa vem para ficar, para povoar, para ocupar de verdade,
ela procura desenvolver a região? Sim ou não? Sim. Vou construir uma escola boa para o meu filho. Vou preparar a terra da maneira mais saudável possível. Vocês concordam comigo? Percebam a diferença da colonização. Uma colonização foi para explorar e sair fora, sem desenvolver. A outra, eu vim para ficar e vou fazer esse lugar ser o melhor lugar do mundo. Vocês entendem como são dois modelos de colonização diferentes? Eu pergunto para vocês. Você ler qualquer livro de história, geografia, sociologia, você vai entender. Por que o Brasil se tornou o país que é e os Estados Unidos, depois de independente, se tornaram uma potência mundial? Vocês conseguem entender as diferenças? Vocês conseguem entender como uma colonização foi para construir um país e se desenvolver e outra foi para explorar? Algumas pessoas dizem assim: professor, sabe por que nos Estados Unidos o padrão de vida é tão legal? Porque lá as pessoas trabalham de verdade. No Brasil só tem preguiçoso. Isso é um pensamento preconceituoso de quem não conhece a história. Quando você começa a entender a história da colonização portuguesa e a colonização inglesa, você já começa a perceber as diferenças. Você já começa a entender, por exemplo, que lá no norte eles vão investir em educação por causa da religião. Lá eles vão investir em aparato, por exemplo, escolas, porque as pessoas vieram para ficar. Uma colonização de povoamento. Então vamos recapitular. Como foi a colonização da América Portuguesa? De exploração. A colonização inglesa de povoamento. Uma foi para roubar e sair fora. A outra foi para ficar e construir um país. Deu para entender o que eu estou falando? Nós dividimos essas 13 colônias, meus amigos, em duas regiões. Norte e Sul. Por que eu estou insistindo nisso? Porque tanto no Norte quanto no Sul vão surgir modalidades um pouco diferentes de colonização. Vamos falar do Norte. Para que vocês entendam o modelo do Norte, é preciso que vocês prestem bem atenção, que o que eu vou explicar agora não é tão fácil. Você vai ter que ter no Norte um modelo diferente de colonização. Que modelo é esse? Um modelo que vai ter muita liberdade em relação à Inglaterra. Eu diria para vocês que as colônias do Norte, meus amigos, não eram colônias tão interessantes para a Inglaterra. Isso vai trazer uma coisa boa. A Inglaterra não vai controlar com tanta força, ela vai dar certa liberdade. E eu vou explicar o porquê. Para entender isso tem que entender de geografia. Meus amigos, pensem nos Estados Unidos. A parte norte é a parte de cima, correto? A parte norte é a região mais fria ou a região mais quente dos Estados Unidos? Fria. Fria porque ela está mais próximo do polo norte. A região sul é um pouco mais quente. Vocês concordam comigo? Porque está mais próximo da linha do Equador. Não sei se vocês conseguem perceber isso, no Brasil é exatamente o contrário. Quanto mais você sobe para o norte e nordeste, fica mais o quê? E quanto mais você vem para o sul, fica mais o quê? Isso tem a ver com a proximidade dos polos. Deu para entender o que eu estou falando? Professor, mas o que tem a ver ser frio e ser quente? Vamos pegar o Brasil como referência. Por que Portugal resolveu plantar cana-de-açúcar no Brasil? Porque o clima do Brasil é o quê? Quente. A Europa é quente? Então eles resolveram plantar uma coisa que não nascia na Europa. Lá é quente, vamos plantar cana-de-açúcar, é correto? Agora venham no meu pensamento. As colônias inglesas do norte não eram muito frias? O clima não era muito parecido com a própria Inglaterra? Que interesse a Inglaterra tinha de plantar alguma coisa ali se o clima era quase igual da própria Inglaterra? Vocês entenderam que as terras do norte, então, elas não eram muito interessantes? Porque se o clima era parecido, vamos plantar a mesma coisa na Inglaterra mesmo. Pode parecer uma desvantagem, gente, mas isso foi uma vantagem imensa para a colônia do norte. Sabe por quê? Como a Inglaterra não tinha muito interesse, eles tiveram muito mais liberdade. Por exemplo, em vez de plantar uma única coisa que nem cana-de-açúcar para vender para fora, qual é o tipo de agricultura que se desenvolveu no norte? Policultura. O que é policultura? Não é só você plantar uma coisa, é você ter várias fazendas e cada fazenda planta coisas diferentes. O nome disso é policultura, é você plantar coisas diferentes.
Deu para entender o que eu estou falando? Outra coisa, puderam em cada fazenda criar também pequenos animais e grandes animais. Então, olha a diferença do Brasil. Você tinha uma policultura, plantava de tudo e você criava animais. Mais do que isso, nas colônias do norte, meus amigos, olha que interessante. Eles podiam produzir aquilo que eles bem entendiam. Eles podiam produzir enxada, corda, utensílios domésticos. E olha que interessante, até os navios que eles usavam, eles mesmos produziam. E podiam vender. O comércio, gente, olha que interessante. As colônias do norte podiam comercializar entre eles e vender para fora. Eu pergunto para vocês, isso podia acontecer no Brasil, por exemplo? Portugal deixava produzir alguma coisa? O Brasil, gente, não podia produzir um prego, tinha que comprar de Portugal. O Brasil não podia vender a cana-de-açúcar. Se eu tiver que parar minha aula para chamar atenção, não vai prestar. O Brasil, por exemplo, ele não era autorizado a produzir nada, porque tinha que comprar de Portugal. O Brasil não podia vender a sua cana-de-açúcar para outras regiões, tinha que vender só para Portugal. O Brasil estava preso em Portugal. As colônias do norte tinham muito mais do que liberdade de produção, liberdade de comércio. Gente, essas 13 colônias começaram a enriquecer pra caramba, com a produção, com o comércio e com liberdade. Deu para entender? Colônias do sul, tinha liberdade, um pouquinho mais, mas era um modelo diferente. Que tipo de modelo diferente? Como era mais quente, eles vão fazer exatamente de maneira muito parecida com o Brasil. Em vez de você ter a policultura, várias fazendas produzindo várias coisas, você vai ter uma coisa que teve no Brasil: monocultura. O que é monocultura? Eu vou ter uma fazenda que vai plantar apenas uma única coisa. E para que é isso? Exportação. Professor, quais eram os produtos que eles mais produziam nas fazendas? Você tinha fazendas gigantescas de algodão. Você tinha fazendas gigantescas, sabe de quê? De quê? Tabaco, fumo. Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? E eram fazendas. Então percebam, no norte, policultura. No sul, monocultura. Deu para entender? Outra coisa importante, igualzinho ao Brasil, latifúndio. O que é o latifúndio? Não eram fazendas pequenas como no norte, eram fazendas o quê? Grandes, porque se você planta para exportação, não pode ser fazenda pequena, tem que ser fazenda grande. O nome disso é latifúndio. E a principal diferença, guardem bem isso: no norte, os trabalhadores eram trabalhadores livres, recebiam salário. Muitos eram servos o quê? Servos o quê? Temporários. Isso no norte. No sul, uma coisa muito parecida com o Brasil. Não o trabalho livre. Qual tipo de trabalho? Escravizado. Vamos fazer igual ao Brasil: buscar africanos para escravizar. Então, a escravização ali onde seria os Estados Unidos, ela ficou restrita às colônias do norte ou do sul? Norte ou sul? A do sul. No norte era um trabalho livre. Deu para entender o que eu estou falando? Se você for pensar bem, gente, o modelo de colonização no sul foi muito parecido com o quê? Monocultura, Brasil. Latifúndio, parecido com o Brasil. E trabalho escravizado. Só que eles deram um outro nome. Nas colônias do sul, esse modelo era chamado de plantation. Plantation. Repita o nome. Plantation. O que quer dizer a palavra plantation na língua portuguesa? Plantação. O que era o plantation? Monocultura, latifúndio e trabalho escravizado. Mas mesmo no sul, gente, olha que coisa interessante. Vocês sabiam que nas 13 colônias, norte e sul, os próprios colonos faziam as suas próprias leis? Era assim no Brasil? Era assim no Brasil? Acabou minha aula? Acabou? Próxima aula eu continuo. Muito obrigado, senhores. Obrigado.